Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Começamos agora mais um debate, mais um bate-papo. E hoje, com o nosso amigo, nosso companheiro, deputado Nilton Tato, para nós falarmos sobre o desmonte do Estado proposto pelas gestões tucanas no Estado de São Paulo e também com o governo federal, com Bolsonaro e os doidos que hoje ocupam o Palácio do Planalto. Só um minuto, ainda não entrou ninguém, posso compartilhar no Face. Timóteo, deu certo? Oi, deu certo. O Maurício entrou e saiu, o que aconteceu? Eu acho que ele fez igual eu também. Eu fui mexer no lugar errado aqui, caí e aí voltei. Tá. Por enquanto ele ainda não marcou a volta, não. Espera aí que a gente já vamos compartilhar nas páginas. Opa, tá voltando o Maurício. Maurício, deu certo, meu amigo? Acho que o microfone dele está fechado. Sou Maurício. Vamos ver, vamos primeiro acertar aqui a questão operacional. Deu certo, meu amigo? Liga o microfone, Maurício. Ligou o microfone, Maurício? Acho que ele vai entrar de novo. Oi, não está indo. Antes de acabar essa pandemia, a gente vai entender essas modernidades todas, viu? Estão me ouvindo aí? Boa tarde. Opa, agora sim, meu. Tem que trocar de aparelho. Na mudança de aplicativo, o meu computador não conseguiu abrir o áudio. Às vezes acontece mesmo essas... Na hora que mudou, aí eu tive que mudar de aparelho aqui às pressas para... Mas tudo bem? Boa tarde aí. Boa tarde, deputado Nilton Tato. Boa tarde, Timóteo. Boa tarde, Hilton. Já está transmitindo, boa né? Tarde. Ô, Wilton, não tá compartilhar, né? Você compartilha aí para o PT de Mongaguá também, porque daqui não dá, não consigo ir. Então tá, já estou compartilhando. Já estou compartilhando lá, só um minutinho. Pessoal que quiser se apresentando, falando um pouquinho, para a gente começar a entrar no assunto. Convidando os amigos aqui para... Wilton, nós estamos convidando mais uns amigos aí para participar da nossa live, participar desse bate-papo aí com o nosso deputado federal, Nilton Tato. O Antônio está voltando, o Antônio caiu. A internet está oscilando muito, ruim. viu?
Não, é que eu fui tentar compartilhar e derrubei. Mas toca, vamos lá, Wilton. Opa, vamos lá. Vamos começar a gente se apresentando. Ixi, Maria, estou tentando compartilhar aqui também, estou apanhando aqui, o negócio está complicado, viu? Esse aplicativo é mais do que o Zoom, né? É mais complicadinho. Não, é mais fácil, só que o problema é que ele estava programado para transmitir pela minha página, não pela página do Face do PT. Aí eu estou tendo que tentar copiar por lá. Então vamos embora que está ao vivo aí. Vamos lá, está ao vivo, vamos embora. Vamos lá, vamos debater hoje o desmonte do Estado, né? E hoje aqui a gente tem uma das pessoas mais importantes na construção. Está cortando. Ô, Wilton, desculpa interromper. Só fala o seu. Oi, João. Desculpa interromper, Wilton. Está transmitindo que página? Está só para passando gente... pelo Wilton Brito 13, Facebook. Oi, João. Está complicado aqui, está travando tudo. Aí, vamos transmitir agora. Bom, a internet aqui na Baixada, deputado, está muito ruim. Boa tarde a todas e todos aí. Está muita chuva, está oscilando bastante o sinal de internet, então trava bastante. Opa! Por isso essa confusão toda aqui, deputado. Vamos lá. Eu sou o Wilton Brito, pré-candidato a prefeito de Itanhaém, e hoje a gente vamos estar conversando com o pré-candidato a prefeito de Mongaguá, Antônio Timóteo, nosso amigo pré-candidato a prefeito de Praia Grande, Maurício, professor Maurício, e com uma das maiores lideranças hoje na Câmara dos Deputados, o deputado Newton Tato. E o bate-papo hoje nós vamos conversar muito sobre o desmonte do Estado, né? O desmonte do Estado, promovido pela turma do Bolsonaro, né? Estamos participando aqui o companheiro Eduardo de Peruíbe, acompanhando nossa live. Tivemos probleminhas técnicos aqui no começo, e hoje infelizmente com a ausência da nossa amiga, companheira Janaína Correia, pré-candidata a prefeita de Peruíbe, que ela teve uns probleminhas pessoais e não vai conseguir estar presente hoje nesse bate-papo. E vamos começar com o deputado Newton, mostrando um pouquinho o panorama do que está acontecendo aí em Brasília e no Estado com esse processo de desmonte que a dupla Bolsonaro vem implementando no Estado e retirando cada vez mais direitos dos trabalhadores. Boa tarde, deputado. Então, boa tarde, Wilton Brito. Boa tarde, professor Maurício Barbosa. Boa tarde, meu companheiro Antônio Timóteo. E eu quero aqui cumprimentar as companheiras e companheiros que estão acompanhando essa conversa, essa live. Eu faço isso com um prazer muito grande, no carinho que eu tenho aí pela Baixada, né? Eu, inclusive, nas minhas 2 eleições, eu tive bastante voto na Baixada. E fico feliz de vocês, entendeu, encararem o desafio das eleições desse ano. E eu queria começar a falar, primeiro expressando o meu sentimento, a minha solidariedade aos parentes, amigos, familiares das mais de 110 mil vítimas do coronavírus que a gente tem hoje no Brasil. E o Brasil passa por um momento muito difícil, né? E aqui na Baixada não é diferente essa conjuntura da pandemia. Mas também, companheiros, eu quero aqui também expressar a minha indignação e o meu protesto para aqueles que são os principais responsáveis por todas essas mortes. Eu classifico
Em primeiro lugar, aí, o presidente Bolsonaro, no âmbito federal, e aqui em São Paulo, no estado, né, o governador João Dória. Digo isso por quê? Porque em outros países, onde o chefe de Estado, chefe de governo, presidente, primeiro-ministro, estruturou, né, organizou toda a estrutura de governo e chamou o povo à responsabilidade para a única vacina que a gente tem para combater o coronavírus, que é o isolamento social, atendendo, inclusive, as recomendações dos especialistas de saúde, da Organização Mundial de Saúde. Nesses lugares, o sofrimento do povo está sendo bem menor do que aqui no Brasil. Aqui, pelo contrário, vocês acompanharam, por parte do governo federal, né, por parte do Bolsonaro, ele não seguindo essas orientações, ele foi para as redes sociais, ele foi para atos na rua, chamando a população a desobedecer essas orientações dos especialistas de saúde e da Organização Mundial de Saúde. E digo outra coisa para vocês, que aqui no Brasil, inclusive, o impacto econômico, né, o impacto na vida das pessoas vai ser maior ainda do que em outros países. Porque aqui, como a gente não fez a lição de casa, porque o próprio Bolsonaro, né, chamou para desobedecer, várias atividades econômicas vão ficar paralisadas por mais tempo. E ficando por mais tempo, então é micro e pequenas empresas que vão falindo e muito mais gente que vai ficando desempregada. Então nós vamos ter aqui um impacto econômico, um impacto na vida das pessoas muito mais grave que em outros lugares. Então, por um lado você tem, por isso que é importante a gente debater com a população para colocar quem que é o maior responsável pelas mortes, como também pelo impacto econômico, pelo sofrimento das pessoas aqui no Brasil. Por outro lado, a gente está tendo aqui por parte do governador João Dória, que desde o início procurou fazer política no embate com o próprio Bolsonaro, mas não fez a lição de casa de organizar a estrutura do governo do Estado, chamar as prefeituras, chamar todo o sistema de saúde para fazer o trabalho do isolamento social, do esclarecimento e de dar o apoio. Vocês estão vendo aí então, que ele está, inclusive, suscetível a essa maluquice de querer voltar às aulas justamente durante o período da pandemia. Diferentemente, só para fechar o bloco aqui, diferentemente, vocês acompanharam, nós do PT, como também dos partidos de oposição, desde o início da pandemia, nós colocamos a defesa da vida em primeiro lugar. Por isso, nós corremos apresentar vários projetos de apoio ao Sistema Único de Saúde, projetos para aumentar os recursos para o SUS, para as prefeituras, para os governos de Estado, para que se preparassem para o combate ao coronavírus. Também projetos de apoio aos profissionais de saúde, como também projetos para proibir a exportação de materiais e equipamentos que estão sendo utilizados para o combate ao coronavírus. Também fomos nós os primeiros a apresentar os projetos de apoio econômico para amainar o sofrimento do povo. Então, vocês sabem que desde o início o PT aprovou um projeto, né, apresentou um projeto para uma renda básica de um salário mínimo, que depois virou uma proposta de toda a oposição, e o governo não tinha feito nada, o governo federal. Depois que soube da proposta do PT, o Bolsonaro foi para a televisão e falou de uma proposta de R$200, vocês lembram? E que nem sequer mandou essa proposta para ser votada na Câmara e nem no Senado. Depois, né, no processo de negociação, lá interno, dentro da Câmara, no Congresso Nacional, se chegou, então, nos R$600. E hoje o governo tenta capitalizar, dizendo que é dele a ideia da renda básica.
Também foi iniciativa do PT, dos partidos de oposição, os projetos para apoiar os pequenos, os micros empresários, dentro da perspectiva para que não falissem e também para garantir o emprego. Então, só para mostrar um pouco que a gente vive um pouco esta conjuntura. E agora, vocês sabem muito bem que o país já vinha, até como decorrência da Emenda Constitucional 95, que tirou dinheiro da educação, da segurança, da saúde, tirou dinheiro das prefeituras, tá? Aquela emenda do teto dos gastos, na verdade é teto de investimento. Depois veio a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, enfim, vários projetos que eles aprovaram, que discursavam, que diziam que ia aumentar emprego, e o que a gente viu, a cada mês o desemprego aumentando, chegando a um recorde no final do ano, no começo desse ano. Falavam, inclusive, em crescimento do país em 2,5% do PIB. E a gente viu que o ano passado deu 1% de crescimento só. Vem a pandemia, e como decorrência da pandemia, e aqui vai ser mais prolongada, como eu disse, nós vamos ter milhões de pessoas desempregadas e desesperadas, a mais do que aquilo que já tinha. Por isso que nós temos que olhar com carinho, inclusive, a mobilização que está sendo feita pelos mais pobres, nos campos, nos assentamentos, nos quilombos, nas periferias das cidades. É bem provável que na Baixada Santista também teve várias ações dos mais pobres que estão coletando alimento e distribuindo cesta básica para aqueles que não têm. Coisa que a gente não vê na elite desse país, a generosidade, a solidariedade que os trabalhadores e as trabalhadoras desse país têm. Então, isso nós precisamos olhar com carinho. E esse é o desafio que vai estar colocado para vocês. De como é que vocês transformam, entendeu? É isso, essa solidariedade em política pública. Como é que vocês enfrentam, inclusive, tá, o debate que vai ser mais que necessário de, a hora de arrecadar os impostos, cobrar de quem mais tem. E na hora, entendeu, de distribuir os impostos, olhar para essa imensidão de pessoas que estão desempregadas, daqueles que vão precisar mais das políticas públicas. Então, a gente vive hoje uma conjuntura, né, já muito difícil, pior, tá, muito pior do que quando foi dado o golpe, que veio intensificando essa crise econômica, e agora com a pandemia vai ampliar mais ainda. Então, é um momento muito difícil, tanto no âmbito federal como no âmbito estadual. Para terminar aqui no estado de São Paulo, não sei se todos vocês estão acompanhando, o Dória acaba de mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, tá, que vai acabar com diversas instituições importantes que atendem a população mais pobre de São Paulo. Então, ele mandou um projeto de reforma administrativa para a Assembleia Legislativa, que vai acabar com a CDHU, que é a companhia que é responsável pela construção de moradia para a população de baixa renda. Ele vai acabar com a MTU, que é a empresa que cuida dos transportes nas regiões metropolitanas. Vai acabar com a fábrica de medicamentos do Estado, aquela que produz os remédios que as empresas, né, os grandes conglomerados, as grandes corporações não querem produzir porque não dá lucro, que são os remédios fundamentais, né, que tem que ser um preço barato para a população, e vai acabar também com a Fundação Oncocentro, que cuida da recuperação dos pacientes com câncer. E também acabar com o ITESP, que é o instituto que cuida da agricultura familiar e do povo quilombola, das comunidades quilombolas, no apoio e assistência técnica para essas comunidades. Então, por isso que nós estamos numa conjuntura muito difícil, e aqui eu quero devolver a palavra aqui para vocês, dizendo, né, parabenizar vocês pela coragem, entendeu, de saber que vão receber uma prefeitura numa situação bem pior do que os atuais
receberam antes, tá? Com menos recurso e com mais problemas para poder enfrentar do ponto de vista das políticas públicas. Mas digo para vocês, e a população, tanto da Praia Grande, como do Itanhaém, de Mongaguá, de Peruíbe, pena que a nossa companheira Janaína não pôde estar aqui, mas a população vai reconhecer, saber que na hora que o povo mais precisa, tá? Como foi demonstrado historicamente em várias gestões nas prefeituras do PT, nos governos de estado, no governo federal do PT, tá? É o PT que está do lado da população na hora que mais precisa. E demonstrou isso, sem ficar fazendo política baixa agora no combate à pandemia. Nós tiramos como principal tarefa cuidar da vida das pessoas do ponto de vista do combate ao coronavírus e buscar recursos, buscar aprovar projetos para amainar o sofrimento do povo. Então, vocês podem ter certeza que a população está atenta ao erro que foi levada por mentiras, por criminalização, por fake news que fizeram para cima do PT e que a população ficou revoltada com o PT, porque muita gente acreditou, entendeu, nas mentiradas que chegavam via as redes sociais. Mas agora está percebendo que, neste momento, havendo a ausência de ação e de política por parte do governo Bolsonaro, a ausência, né, de política pública, de apoio à população por parte do governador de São Paulo, eles estão vendo que é com o PT que eles têm segurança para poder trilhar um outro caminho de volta de desenvolvimento para gerar emprego e gerar qualidade de vida para as pessoas, mesmo sabendo da situação difícil que vai encontrar as prefeituras. Então, quero aqui, entendeu, Timóteo, professor Maurício, Wilton Brito, parabenizar, entendeu, de início aqui, entendeu, a vontade que vocês estão nessa disputa, entendeu, para mostrar de que a cidade de Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá pode voltar a ter esperança, entendeu, e sair do sufoco que estamos vivendo nesse momento. Muito bom. Wilton, seu áudio. Eu posso falar agora, Wilton? Vai lá. Companheiro Maurício, essa internet hoje está muito desajeitada. Tá. Companheiro Maurício, a sua saudação inicial aí, para a gente começar a fala. Boa tarde a todas e todos. Eu sou o professor Maurício, aqui da Praia Grande, tenho 43 anos, sou casado, tenho 2 filhos, o Natan e a Camila. É um prazer estar recebendo aqui o nosso deputado Newton Tato para debater o nosso companheiro aí, Timóteo, a nossa companheira Janaína Corrêa não pôde participar e a gente deixa nossos sentimentos e desejos de melhoras. O Wilton Brito, de Itanhaém, Timóteo de Mongaguá, nosso deputado federal que vem com grande atuação na Câmara dos Deputados. E eu vou começar aqui fazendo uma pequena fala na questão de desmonte do Estado brasileiro. E eu acho que esse desmonte ele começa quando a presidenta Dilma começa a apresentar esse bloco econômico chamado BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, na criação de um grande fundo para fomentar políticas públicas de inclusão social, de atendimento aos mais necessitados. Então, a PEC 241, que no Senado é a PEC 55, que é o congelamento dos investimentos públicos, é congelar os investimentos, não é nada de teto de gasto, não. É congelamento de investimento público, porque o cerne da questão está exatamente nisso. Quando o governo, que é o maior fomentador de política pública, investe em infraestrutura, investe em política pública, isso retorna como tributo para o próprio governo. E esse congelamento aí de 20 anos sofreu o lobby, a pressão do imperialismo norte-americano, as forças dos grandes capitais, que contribuíram para que alguns parlamentares da bancada ruralista e a maioria das bancadas, que não representam o povo brasileiro, que é eleito com muito dinheiro, com poder econômico,
que, segundo o site Politize, se houvesse sido implantado esse congelamento em 1998, hoje o salário mínimo seria de R$ 400. Olha o tamanho da crise que o Brasil não estaria se o salário mínimo hoje fosse R$ 400. Então, veja o tamanho do problema. O PT implantou um sistema, eu acho que depois o deputado pode explicar melhor, no ganho real do salário mínimo, que tinha dois índices, né? Um era o índice da inflação e o outro era um índice, eu não estou enganado, salvo engano, o IGPM, que tinha ganho real do salário mínimo. Quando o PT assumiu em 2001, não chegava a $100. O PT saiu com $370 do salário mínimo. E aí, em um debate que nós tivemos aqui na Praia Grande com o economista Márcio Porchman, ele deixou um dado para nós que é interessante. De cada R$1 transferido diretamente para a população, ele volta para o governo 1,7, é R$1,70, porque ele ele fomenta o comércio local, ele gera emprego, ele gera mais recursos para o próprio município. E lembrando o exemplo de Maricá, que é uma cidade governada pelo PT, que tem um crescimento de 15% numa crise econômica. Então, cresceu 15% na sua arrecadação e o município cresceu 15%, é uma das exceções do Brasil. Que é um exemplo de gestão, de que você transfere recurso direto para a população, esse recurso, ele gera a roda da economia, ele gira a necessidade ele cresce a demanda, ele cresce emprego, a indústria produz mais e assim. E é a contramão desse governo Bolsodória, porque assim, como o Newton Tato, nosso deputado, já falou, o desmonte do Estado, ele vem, a educação está sucateada absurdamente, a educação aqui do Estado de São Paulo. Concurso para professor, plano de carreira, é um absurdo, sabe? Assim, é o desmonte geral do Estado. E é a política liberal, assim, e aumentando a concentração de riqueza e despejando milhões de pessoas que os programas de governo do PT levaram a ter uma ascensão social, mais de 30 milhões de brasileiros, a voltar para a miséria e para a pobreza, para a fome. Hoje, aqui na Praia Grande, nós vemos pessoas andando pedindo alimento. Em cada semáforo que a gente para, tem pessoas pedindo esmolas. Então, assim, é uma coisa absurda o que esses governos têm feito, esse governo federal e esse governo estadual, e em alguns municípios aqui, que a maioria aqui na Baixada também é do PSDB, e eu vou dar um exemplo aqui da Praia Grande. O governo ganhou mais de 30 toneladas de alimento e está fazendo política, está entregando nas escolas para os alunos que defendem o seu governo. Não é para todo mundo, não, é assim, é para os meus patrícios, é para os meus seguidores, não é para todo mundo. Então, precisamos rever, mudar a chave, incluir o pobre, incluir o trabalhador dentro do orçamento. Por isso, nós estamos nesse desafio de fazer a disputa na sociedade aqui da Baixada, nos municípios da Baixada Santista, e nós temos experiência, nós sabemos como é que governa e estamos aí para isso. Obrigado, companheiros. Opa, é isso aí, companheiro. Timóteo, faz uma breve saudação aí para a gente tocar a conversa aí, meu companheiro. Então, boa tarde, doutor Wilton, companheiro futuro prefeito aí de Itanhaém, professor Maurício e o nosso deputado Newton Tato. Prazer de falar com você, desde já agradecer aí a sua disponibilidade, porque nós aqui da Baixada Santista vamos precisar muito dessa presença nesse momento agora dessas disputas, porque eu acho que a população de São Paulo tem que dar um basta, né, nesses 30 anos aí de PSDB no estado de São Paulo, né? Eu acompanho bem o mandato do Newton, principalmente na questão da agricultura, né? A relação com os movimentos sociais do campo.
o MST e demais movimentos. E agora, com esse projeto do Dória, de destruição, né, da CAT, do ITESP, vamos ter uma destruição do campo que já vem sofrendo, né? Eu trabalhei no INCRA na gestão da Dilma, final do governo Lula e gestão da Dilma Rousseff, e lá pela FESP, a empresa que eu trabalhava com pesquisa, eu ia muito para os assentamentos do interior. E acabei presenciando o que é o trabalho dos técnicos agrícolas, a importância dos técnicos agrícolas, né? A extensão rural para os agricultores, né? Então, os agricultores, sem a presença de um técnico, a dificuldade é tremenda, porque as tecnologias vão mudando, né? As necessidades de conhecimento, a dificuldade de chegar a conhecimento no campo, ela é enorme. Se nós aqui, que estamos aqui a 100 quilômetros da grande metrópole, onde tem muitos companheiros, muita gente tradicional que vive nessas encostas aqui, nessa cidade aqui do litoral, já tem dificuldade, né, de chegar a conhecimento, já tem dificuldade de internet, já tem dificuldade de técnicos para dar auxílio, né, para esses trabalhadores. Imagina esse pessoal que estão no mundão de meu Deus aí, né? Nesse estado imenso que é o estado de São Paulo. Eu estava vendo, Nilton, que com o fim da CAT aí, do Instituto de Terras do estado de São Paulo, eles pretendem fechar 594 casas da agricultura. Então, veja bem, num momento de pandemia, aonde a população mais carente sofre com a falta de alimentos, né? E o governo do estado vem com uma proposta dessa de acabar com as casas da agricultura, com as CATs, né? Com assistência técnica que auxiliam esses agricultores, né? No estado de São Paulo. Então, assim, é uma preocupação muito grande. E assim, a dificuldade, né, nesse momento de pandemia, de fazer chegar as nossas propostas. Como que nós vamos mobilizar esses agricultores agora no momento de pandemia para fazer o contraponto, né, de trazer esse povo para o enfrentamento, de conscientizar. Porque é um pessoal que eles não têm meios de comunicação. É difícil você chegar num assentamento aí a 400, 500 quilômetros de São Paulo que tem a internet, né? E hoje se tornou o único meio da gente se relacionar. Então, aqui na Baixada, eu faz 20 anos que eu frequento aqui a Mongaguá, e tem uma pequena chácara aqui, 10 quilômetros do centro, e assim, uma população totalmente isolada do mundo, porque pé de serra, né? Então, assim, a internet não chega de jeito maneira. E, assim, pegando todo esse litoral, eu vejo que, assim, onde está o conhecimento do litoral, Nilton, essas pessoas que de fato convivem aqui com a Baixada, com esse bioma, é onde está o conhecimento. Porque, assim, o turista vem e volta, vem aqui, né, curte o fim de semana, curte o mar e tal, mas a grande população mesmo que pensa e que sofre e que vive com os dilemas daqui são os ribeirinhos, né, são as comunidades quilombolas que tem, as aldeias indígenas, né? E agora, esse desmonte dessa assistência técnica que o Dória propõe,
Eu não sei, eu queria debater um pouco sobre isso, né? De que maneira que nós vamos fazer chegar nesses habitantes, né, que estão numa área que tem uma dificuldade tremenda, né, de dialogar, nesse momento agora, principalmente de pandemia, que a gente tem dificuldade até de visitar esses companheiros, né? Então, assim, é um momento gravíssimo. Então, a presença de vocês agora, dos deputados, aqui com essas lives, nós vamos tentar chegar ao máximo onde a gente puder. A Baixada, ela deu uma articulada legal nessas eleições. Nós temos candidatos nas 9 cidades, né? Desde Bertioga, né? Passando por Cubatão, a Paulinha lá vem fazendo um trabalho, uma pré-campanha excelente, né? Eu acho que nós temos que procurar fazer esses debates coletivos, trazendo todos os candidatos, porque um acaba ajudando o outro, né? Estamos todos muito próximos aqui, Praia Grande e Mongaguá se fazem fronteira com Itanhaém, Peruíbe não é diferente, e Santos, que é a grande a grande puxadora de voto. Eu penso que a gente tem que fazer, Nilton, mais atividades coletivas com o nosso companheiro candidato lá de Santos, trazer a Paulinha de Cubatão, São Vicente, né, para a gente... Porque se a eleição do nosso companheiro lá em Santos for bem, eu acho que acaba influenciando em toda a Baixada, né? Porque lá tem a televisão e tal. E a mesma coisa a Paula, que tem se despontado aqui, que eu não tenho dúvida que vai fazer uma excelente eleição, né? Então, eu queria debater um pouco com você essa dificuldade, como que nós vamos fazer para chegar nessas comunidades, né? Com qual que será o nosso... Sei, eu estou meio perdido, porque, assim, essa pandemia deixa a gente isolado de parte do mundo, né? E como está, assim, o Estado de São Paulo, esses companheiros que se relacionam com o teu mandato, como que está a mobilização para a gente desconstruir esse bolsonarismo? Porque, assim, vem numa destruição, né, do patrimônio público, e nós precisamos reagir, eu acho que com mais agressividade. Mas nós temos que chamar a responsabilidade do eleitorado, porque não é possível, né, um estado como São Paulo, PSDB há 30 anos no governo, e a gente está aqui a 100 quilômetros da capital, e as pessoas isoladas, né? Quando vem uma enchente, que é uma destruição total, a gente vê as pessoas sem moradia. A cada ano que passa, piora essa situação. A CDHU, que é a empresa que tem tecnologia que para atender a questão da moradia, agora ele pensa em acabar. Então, assim, a gente tem que, eu acho que vamos ter que pensar numa maneira mais agressiva para a gente destruir esse tucanato, né, que a cada ano que passa destrói mais o estado de São Paulo, né? Eu não esperava que na minha velhice, eu tenho 60 anos, eu ia passar por um momento tão triste como esse, né? Tão triste. Então, assim, ver como que nós vamos sair um pouco desse... sei como é que nós vamos enfrentar esses momentos aí. É difícil, companheiro. Mas vamos lá. Eu queria falar um pouquinho. Primeiramente, deputado, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui contigo, de estar aqui com os companheiros. A cidade, como bem lembrou Timóteo, nós estamos com pré-candidaturas a prefeito nas 8 cidades, e Guarujá está discutindo se vai ter candidatura ou não, né, mas estamos com candidatura nas 9 cidades. A Paulinha de Cubatão está acompanhando a nossa live. E os pré-candidatos a prefeito aqui, deputado, estão com vontade. Apesar de todas as dificuldades que nós vamos pegar nas prefeituras, com pouco recurso e no momento de pandemia, nós estamos com vontade de fazer coisa diferente, fazer coisa fora da caixinha, fora do senso comum.
por exemplo, vamos investir fortemente aqui na economia solidária. Eu acho que é uma saída no momento de crise dessa, você trabalhar com os parceiros, com a comunidade, e daí começar a fazer diferença. Tá? E no caso aqui de Itanhaém, nós temos uma situação muito grave aqui na questão indígena. O seu mandato muito nos auxiliou aqui quando a sede da FUNAI foi ocupada pelos índios, numa atitude arbitrária, completamente absurda do governo Bolsonaro, que tirou um técnico que conhece os índios, que trabalha com os índios, que convive com o índio, que é o Cristiano, para colocar um militar, que não conhece nada da vida indigenista da região, completamente fora, alheio à realidade nossa. E esse contraponto, pelo menos esse contraponto de resistência, que os índios ficaram ocuparam a sede da FUNAI aqui em Itanhaém por quase 2 meses, serviu como uma trincheira de luta para a gente poder fazer o enfrentamento e colocar essa situação. Uma outra questão que nos preocupa muito, se a tal do PL do diabo, do Dória, que nada mais é do que terminar de vender o resto do estado de São Paulo, que eles já venderam tudo, quase tudo que o estado de São Paulo tinha, as elétricas, a FEPAS, agora eles querem vender até a empresa metropolitana de transporte. Estão querendo privatizar até a MTU. Você ir para nós aqui, o tanto de problema fundiário que nós temos aqui na Baixada, regularização de terras, o ITESP ativa, forte, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você pega os municípios aqui da Baixada, o tão grande é o problema habitacional, e você em vez de incentivar a CDHU e fazer eles utilizar os recursos que vêm para a CDHU para habitação, que eles não utilizam o total, você quer desfazer, quer desmontar a empresa. Essa história do Estado mínimo, esse momento de pandemia está servindo para mostrar. Essa história de Estado mínimo é balela para quem realmente não se preocupa com gente. Porque nós sentimos a falta do que faz o Estado forte, o Estado atuante. Se não fosse o SUS, que tanto demonizavam, essa pandemia que morreu mais de 100 mil, quase 110 mil, por conta, muito em parte, da falta de compromisso do governador e da falta de presteza do presidente, do ignóbil do nosso presidente, mas se não fosse o SUS, que tanto a direita, tanto os poderosos, tantas as pessoas execravam, quantos milhões de mortes a mais seriam? Então, essa história de Estado mínimo, que é o que estão querendo fazer, e que agora, aqui no estado de São Paulo, até o IANSP estão querendo privatizar, dá para a economia privada a saúde do servidor público. É um absurdo. E a gente tem que contrapor isso. E temos certeza, nós vamos atingir o êxito, vamos fazer, eleger prefeitos aqui na Baixada, eleger uma bancada forte de vereador, para a gente poder reconstruir o Partido dos Trabalhadores, um projeto para 2022. O Brasil sente falta, o povo sente falta do PT agindo de forma correta, fazendo gerar economia e garantir o bem-estar social. Eu acho que ninguém pode pensar na política sem pensar no bem-estar social. E o bem-estar social dos governos do PT, do governo Lula, Dilma, foi garantida a mobilidade social, né? E a gente nós precisamos, nesse momento de enfrentamento, nesse momento de luta, tomar essas posições e fazer a diferença, deputado. E o seu mandato,
sua atuação na área na questão ambiental, na questão da vida, é importantíssimo, é importantíssimo. É um dos mandatos que a gente acompanha, a gente vem acompanhando e sabe o tão bem que faz a esse país. Um mandato igual ao seu e um mandato de muitos nossos companheiros lá que estão na trincheira lá na Câmara dos Deputados. E eu acho que a gente poderia pensar agora de como fazer essa resistência, como fortalecer essa resistência, deputado. Aí a gente queria passar a bola para você, Newton. Não sei se você está aí agora em votação aí, que eu sei que você está acompanhando a sessão, mas se você não estiver em votação, a gente gostaria de saber como é que a gente pode fazer esse enfrentamento, fortalecer essa trincheira para derrotar esse neoliberalismo desenfreado que a gente vem enfrentando recentemente. Então, palavra para o nosso amigo deputado Newton. Milton, acho que a primeira coisa, aquilo que eu já tinha falado, tá? Que é disputar a narrativa de quem é que está preocupado em cuidar do povo que mais precisa das políticas públicas nesse momento, tá? Eu disse para vocês que qualquer um que queira buscar as informações corretas, sem ser fake news, vai saber que quem propôs, por exemplo, esta renda básica de R$600 foi o PT. Mas se vocês perguntarem para as pessoas que estão recebendo essa renda básica, muitas delas acreditam que é um benefício do Bolsonaro. Se vocês também procurarem microempresários, pequenos empresários, que estão sofrendo muito, inclusive, com essa pandemia, eles também vão achar que é um benefício do Bolsonaro as linhas de créditos que se abriu para amainar um pouco o sofrimento deles também. Então, o primeiro desafio que tem, nesse momento, é ir lá e disputar a verdade. Eu sei que a máquina deles, de fake news, das remessas de fake news via computador, é muito mais poderosa. E nós não somos irresponsáveis de ficar fazendo muitas atividades de rua nesse momento. Até porque nós não queremos morrer e não queremos que ninguém morra. Pelo contrário, né, daquilo que representa a política do Bolsonaro e do Dória em São Paulo. Tá? Então, um desafio é esse, é disputar a narrativa, para mostrar claramente quem é o Bolsonaro. Tá? E aí, combate à pandemia é o maior exemplo. Por que no Brasil nós temos mais mortes do que qualquer lugar do mundo, proporcionalmente à população? Por quê? É isso. Tem que ter um responsável por isso. E quem que é o responsável por isso? É Bolsonaro. É o governo do Estado. E aí eu não sei como é que cada prefeitura atuou, né? Se atuou com responsabilidade ou se foi irresponsável também. Precisa chamar a responsabilidade de quem está levando o sofrimento para o povo. E eu estou falando do sofrimento daqueles que estão perdendo, dos familiares, amigos, daqueles que perderam seus parentes, tá? Ou também daqueles que perderam emprego, daqueles que tiveram que parar de fazer o seu bico. A gente sabe que aí, entendeu? A principal atividade econômica desses municípios está relacionada com a cadeia do turismo. E muitas atividades tiveram que ser paralisadas, de pessoas que faziam bico. Que estão provavelmente num sufoco muito grande. Então, primeiro eu acho que tem que esclarecer, é disputar a verdade, por mais que seja difícil nesse momento. Tá? É assim que a gente combate. Tanto é que depois
depois que a gente viu que para combater o coronavírus você não tem presidente, precisa de presidente, por isso que o PT depois entrou, junto com centenas de juristas, centenas de organizações da sociedade civil, que entrou com um pedido de impeachment. Porque enquanto o Bolsonaro estiver lá, é mais sofrimento para o povo, e para o mais pobre, para os trabalhadores. Por isso que nós não queremos mais o Bolsonaro. Porque ele faz mal para o país, faz mal para o povo. E ele tem cometido crime de responsabilidade. O fato de não obedecer às recomendações dos especialistas de saúde no momento de pandemia, isso também é crime de responsabilidade. Em qualquer parte do mundo e também na nossa Constituição. Além de outros crimes que ele cometeu. Não sei se vocês sabem, eu acompanho muito de perto a agenda ambiental. Ali, na agenda ambiental, e que está provocando os desmatamentos que vocês estão vendo, queimadas, né? Desmatamento na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal. Né? O Pantanal está em fumaça pura nesse momento. Tá? Ali também, a Constituição obriga que o presidente da República, através do Ministério do Meio Ambiente, através do ministro do Meio Ambiente, tem responsabilidades constitucionais de assegurar, entendeu, os recursos naturais, não só para a nossa geração, como para as gerações futuras. Então, tem crime de responsabilidade ali. Então, nós temos na presidência da República um irresponsável que está levando, entendeu, a bancarrota a esse país. Tanto é que os fundos de investimentos internacionais, até porque a repercussão do desmatamento da Amazônia bate no mundo inteiro. A população dos países lá do hemisfério norte, da Europa, dos Estados Unidos, pressionam os fundos de investimento e falam, olha, não dá para você, para botar dinheiro naquele país, né? Porque eles não estão cuidando do meio ambiente, não estão cuidando dos direitos humanos, do direito, né? Nós estamos tendo, durante a pandemia, entendeu? As maiores invasões das terras indígenas, unidades de conservação, territórios quilombolas, aumentando a violência. Uma outra coisa maluca aqui no Brasil, que não podemos aceitar de forma nenhuma, em plena pandemia, os ricos aqui no Brasil ficaram mais ricos. Mas eu estou falando dos ricos, daqueles que não pagam imposto. Não estou falando, para quem está acompanhando a gente, eu não estou falando daquele que é classe média, que tem, entendeu, um pequeno comércio, uma pequena empresa, né, que tem uma casa aqui em São Paulo, tem um apartamento, entendeu, aí na praia. Tá? Esses aí se acham que é rico. Eles não estou falando desses aí. Esses aí também sofrem, entendeu, com as consequências do governo Bolsonaro. Tá? Estou falando dos ricos mesmo desse país. Estão ficando mais ricos nesse momento, aumentando o seu capital. Então, o que eu quero provocar vocês aí, tá? Que serão os futuros prefeitos, que é os desafios que nós temos aqui. Como eu disse, vai ter menos dinheiro nas prefeituras. E vão aumentar as exigências do ponto de vista das políticas públicas. O atendimento à saúde, o atendimento ao cuidado das ruas, né? O atendimento na educação, tá? Daquilo que é de responsabilidade da prefeitura, né? Atendimento na assistência social vai aumentar mais ainda como decorrência da própria pandemia, tá? Da necessidade de vocês atraírem, entendeu, investimentos para poder gerar emprego, tá? Nas prefeituras aí de vocês. E aí, tem duas questões que se coloca para a gente, que a própria pandemia faz a gente refletir. A primeira é enfrentar essa questão da desigualdade. E eu vou dizer um pouco mais sobre ela, tá? Que é estrutural, que é histórica no país e que atinge, em especial, porque tem um componente racista, atinge em especial, tá? O povo preto, tá? Que é a maioria no campo e maioria nas periferias das cidades. Em especial até. Mas é estrutural. Estou falando da histórica. Porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E aí nós estamos fazendo esse debate no âmbito federal, mas precisa ser feito ali na prefeitura.
E como é que combate a desigualdade? Eu sei que nas prefeituras, nos municípios do litoral paulista, em especial na Baixada, tá? A especulação imobiliária é um problema sério, ao mesmo tempo que você tem um problema sério de moradia. É só você verificar que a população mais pobre cada vez mais está ocupando as áreas sensíveis do ponto de vista ambiental, mais para o sertão. Não é assim que ocorre na maioria dos municípios? Em lugares que, às vezes, estão longe dos equipamentos públicos, longe dos serviços públicos, e em lugares sensíveis que, às vezes, correm risco de perder aquilo que investiram e de perder a vida. Tá? Então, mais do que necessário, enfrentar o debate do IPTU, de quem que é que cobra mais e de quem que cobra menos. Para poder ter política de habitação decente, para que os mais pobres não tenham que ocupar os lugares sensíveis do ponto de vista ambiental, que aí vai acabar degradando, né, o meio ambiente, destruindo a paisagem, entendeu? Que é a galinha dos ovos de ouro para qualquer município que tem como principal cadeia de emprego e renda o turismo, porque a hora que tiver tudo destruído, também perde, entendeu? A perspectiva da arrecadação por parte do turismo. Então, você enfrenta aí a outra questão que eu falei que a pandemia faz a gente refletir, que é a questão ambiental. Tá? Por como é que você trabalha as duas questões junto. Então, moradia, entendeu? Precisa olhar com carinho para quem precisa mais. Precisa ter o IPTU progressivo, porque aqueles que fazem especulação imobiliária à custa do dinheiro público, porque a hora que a prefeitura vai lá e coloca um equipamento público, coloca um asfalto, coloca um posto de saúde, coloca uma escola, aquele terreno fica valorizando para o cara depois ganhar dinheiro em cima. E a própria Constituição garante que toda propriedade precisa cumprir sua função social, a sua função ambiental. Então, aquele que quer fazer especulação, não venha fazer no município. Tem que pagar, entendeu? Mais IPTU. A outra coisa que é importante vocês fazerem, tá? Como foi citado aqui, os povos indígenas, você tem gente que produz, entendeu? Alimento na região, nos municípios. E esses não têm apoio. A prefeitura é o maior ente econômico de qualquer município. É ela que mais movimenta recurso. Então, na hora de comprar alimentação para a prefeitura, da rede de escola, a rede de assistência social, enfim, depende de cada prefeitura. Se comprar da agricultura familiar, se comprar dos quilombolas, dos indígenas, você está favorecendo, entendeu? Aqueles que mais precisam de fortalecimento. Em vez de comprar de um grande distribuidor que vai lá e te fornece alimento altamente processado e que vai fazer mal, inclusive, para as crianças. Você pode priorizar e comprar produtos orgânicos para essas pessoas. Você pode pensar, inclusive, em economizar no futuro, nos equipamentos públicos, colocar placas solares. Tem sol o ano inteiro. Você vai produzir energia, economizar, liga na própria rede de energia, que no final de semana, por exemplo, uma escola que não está gastando energia, aquela energia que está produzindo está lá ligada no relógio e gira o relógio ao contrário, diminuindo o custo da prefeitura. Né? Eu estou citando alguns exemplos de desafios que podem encarar tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista social, tá? Que é o desafio que vai estar colocado, entendeu, para vocês. E dizer para vocês, tá? Como vocês têm vários parceiros, é só vocês fazerem uma conta na Baixada, tá? Na Baixada, um levantamento da quantidade de recursos que os parlamentares do PT encaminhou para os municípios da Baixada, tá? Vocês vão verificar o quanto de parceiros do PT que vocês têm, que os municípios aí têm, para ajudar não só na emenda parlamentar, mas fazer o trabalho daquilo que é necessário e que vocês sabem muito bem que vocês vão precisar, que é de ter parceiros que vai brigar junto ao governo do estado para canalizar recursos aí para vocês, entendeu? Que vai brigar no âmbito federal para canalizar recursos aí para vocês, tá? Porque a gente sabe que os municípios, por si só, né, não conseguem toda a arrecadação necessária, tá? Mas eu citei alguns exemplos que eu queria, entendeu? Ouvir de vocês, tá?
Porque é o desafio que está colocado. Como é que enfrenta e coloca, né, que é a história, né, de todas as gestões do PT, é colocar o orçamento público a serviço de quem mais precisa. Isso é uma disputa, tá? E mais do que nunca, aquilo que o Brito disse, quando eles falam assim, olha, nós precisamos enxugar a máquina, nós precisamos diminuir o orçamento da máquina, que eles falam isso, quem fala isso é porque não precisa, entendeu? Do serviço de educação que a prefeitura fornece, não precisa do serviço de saúde que a prefeitura fornece, não precisa da zeladoria, não precisa da segurança da guarda municipal, tá? Eles não precisam do poder público. Eles querem o dinheiro do poder público para poder fazer as maracutaias e levar lá para o sistema financeiro, para eles. E a gente sabe, entendeu? Que política se faz, entendeu? Quando você olha a riqueza do país, vê quem é que tem que pagar imposto, quem é que tem que pagar mais, e como que você distribui esse imposto para combater, entendeu? A desigualdade que é crônica nesse país. É assim que se pensa política, é assim que faz. É assim que o PT fez em todas as gestões. O PT inovou em todas as gestões, tá? Eu vejo aqui na periferia de São Paulo, não tem um equipamento público, tá? Não tem um equipamento público na periferia de São Paulo, tá? Que não tenha a mão do PT. Aqui, os cidadãos que moram na periferia de São Paulo, só para dar um exemplo, só foram reconhecidos como cidadãos nas três gestões do PT. Não tem nenhum hospital na periferia que não foi, entendeu, obra do PT, projeto do PT e obra do PT. Não tem um céu na periferia que não foi projeto e obra do PT. Tá? E assim por diante. Mas eu estou falando esse exemplo aqui em São Paulo, tá? Mas vale para qualquer prefeitura que o PT administrou. Vocês sabem muito bem disso, tá? E vocês têm esse legado, vocês têm essa experiência, vocês têm esse acúmulo, tá? Então, volto a dizer, é a hora que o povo, a grande maioria, povo trabalhador, tá? Os microempresários, pequenos empresários, é a hora que está precisando do PT, e o PT sabe comparecer nessa hora. Por isso que vocês estão aí, colocando o nome de vocês para essa disputa, tá? E eu tenho certeza que a população de Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, entendeu? Santos, entendeu? Vai reconhecer, entendeu? De que é a hora que o PT precisa, entendeu? Administrar essas cidades, né? Porque é um desafio muito grande que, se não tiver esse olhar para a maioria da população e com compromisso, entendeu? De enfrentar os desafios da cidade. Porque você tem muitos candidatos que de repente vêm fazer discurso, mas na prática depois, entendeu? Não enfrenta o poder econômico de cada município. E depois coloca a prefeitura, entendeu? Né? A serviço desses poderosos que vão se perpetuando, né? E que ganhando, entendeu? Com os contratos, né? Com as prefeituras. Tá? Então, parabéns. E eu queria ouvir de vocês, entendeu? Como é que vocês estão encarando esse desafio? Porque eu conheço vocês. Eu estou perguntando porque eu conheço vocês. Tá? Quando eu falo com convicção certa, é porque eu conheço. Mas tem muita gente que está ouvindo que também precisa ouvir de vocês. É isso aí. Vamos lá, companheiro Maurício. Vamos seguir na nossa roda de conversa. Vamos lá, companheiro. Liga seu áudio aí, velho. Espera aí. Aí, tá ligado. Muito bom, companheiro Newton Tato, esclarecedor as suas informações, e eu gostaria aqui de lembrar que o Steve Bannon, o guru do Trump, foi preso, então, assim, já uma luz no fim do túnel. E quando o presidente Bolsonaro foi para os Estados Unidos, fez questão dele sentar do lado, então ele foi eleito por fake news, usando como pano de fundo o combate à corrupção. Mas ele não foi verdadeiro, ele foi mentiroso, usou as redes sociais para caluniar com um monte de mentiras e entrou na cabeça da maior parte da população brasileira e convenceu, porque 56 milhões votaram nele, acreditando que ele ia fazer a tal da nova política. Lê do engano, 27 anos de parlamento, 27 anos dentro do Congresso, ele é um cara que pegou todas as maracutaias
e colocou do programa dentro da cabeça dele que não tem programa de governo, não tem projeto político e não tem projeto de país. Então ele pegou tudo que o povo queria ouvir, usou o pano de fundo de combate à corrupção, criou o gabinete do ódio e hoje governa com o gabinete do ódio. Porque ele fala e ataca os progressistas e a esquerda, mas ele não propõe um projeto de lei, um projeto de política pública que atenda o povo trabalhador, que atenda os pequenos empresários, que atenda os comerciantes. Não tem. Não tem. E aí, como diz o Timóteo, a destruição desse gabinete do ódio, aí a luz vem, quando você vê que o Steve Bannon, que é o guru dele, já foi preso, e aí que tem essa CPI do gabinete do ódio, que está em busca desses mentirosos, desses espalha-boatos aí, que não tem projeto político de país, não tem, está bem claro, a população já sente na pele, porque esses R$ 600 do auxílio aí foram proposta dos partidos progressistas, do PT, do PCdoB, e era um projeto que o nosso senador Eduardo Suplicy vinha brigando no Senado há mais de 20 anos, que é a renda básica de cidadania, que a renda básica de cidadania é universal, é um salário mínimo para todo mundo. Isso para distribuição de renda. E aí nós vemos a diferença de governo. Quem cuida de você é o PT. O PT se preocupa com política pública de inclusão. E o povo vai sentir na pele. Essa crise vai mostrar isso aí. Então, assim, nós estamos encarando esse desafio, sabendo que vamos assumir prefeituras com pouco recurso, com problemas muito maiores, com desemprego absurdo, mas temos como propor política pública, cooperativismo, criar fundos municipais para fomentar o pequeno comércio local e aí circular a economia e fazer o município crescer. Nós temos proposta, nós sabemos governar e mostramos que temos experiência. E aí, assim, o povo precisa saber que nós estamos compromissados com eles. A nossa dificuldade é que nós não temos meio de comunicação, que é assim, democratizar o meio de comunicação para que o povo saiba do outro lado da história também. Nós precisamos de mostrar para as pessoas, e o povo precisa ser informado, e não desinformado, como está acontecendo no nosso país. Esse desmonte não é claro. Eles falam de reduzir gasto. Quando eles fazem alguma coisa, eles dizem que é investimento, eles invertem. É uma simples palavra, investimento, você fomenta para que o recurso volte para o município, que reinvista e que a cidade cresça. Aí, quando é para eles destruir a estrutura do município, do estado, eles falam de gasto. Redução de gasto. Mas na folha salarial deles, eles não cortam. Não cortam. Eles não reduzem gasto. Eles não têm proposta nem projeto político para, por exemplo, aqui na Praia Grande, por que o município não fez um auxílio para os carrinheiros que trabalham na praia, que pararam de trabalhar por mais de 4 meses? Por que o município não deu um salário mínimo para cada carrinheiro que é trabalhador e que sustenta a sua família com o comércio? Porque nós ficamos parados 4 meses, praticamente, sem comércio. Como que essas famílias que vivem do comércio, que trabalham na praia de sol a sol, vão sobreviver se o poder público municipal, que tem o recurso, que é nosso, não foi atendido? Então, o nosso projeto aqui é políticas públicas de inclusão e outra. Nós vamos, com certeza, nós vamos brigar para construir 10 céus aqui na Praia Grande, especialmente na Zona 3, onde não tem um equipamento público que integra essa comunidade, para debater com orçamento participativo. Vamos incentivar o cooperativismo, vamos incentivar também a frente de trabalho, para combater esse princípio aí, que será muito difícil, desemprego. Nós precisamos criar uma frente de trabalho, melhora a zeladoria, melhora a coleta seletiva de lixo e gerar recurso. Você vai cuidar da cidade e dar oportunidade para os trabalhadores para sair dessa crise. Não será fácil, 15%, 20% de desempregado. Esse povo precisa trabalhar, precisa sustentar. E aí eu vou deixar um detalhe que é assim, ó. Uma vizinha foi para o hospital aqui na Praia Grande, com sintomas de Covid,
porque tinha passado de 7 anos os sintomas dela, ela não foi atendida para fazer exame. Falaram que depois de 7 dias não faz exame. Eu falei, ué, mas nem isolaram, nem acompanharam, não... Eu falei, que absurdo é esse? São mais de 110 mil óbitos. E não tem uma articulação do governo central, que é o governo do Bolsonaro, com o governo do estado, com o município, para combater essa pandemia. Um absurdo. Por isso, nós temos aqui reiterado, nós estamos comprometidos a trabalhar para o povo que mais precisa. A equidade. Quem mais precisa tem que ser atendido pelo Estado. Quem mais tem dinheiro é que tem que custear. Nós precisamos sobretaxar, lógico, isso aí é uma questão nacional. Sobretaxar as grandes fortunas, as grandes heranças e diminuir essa carga tributária sobre o consumo. Que aí tem um dado que é assim, nós somos o segundo país do mundo, só perdemos para o Chile na questão da tributação. O Chile é o país do mundo que mais é desigual na tributação, porque é pautado pelo consumo. E o Brasil é o segundo. Então, nós precisamos mudar isso aí, nós precisamos incluir o povo, o trabalhador, no orçamento do município, no orçamento do Estado, no orçamento da federação. E nós estamos comprometidos com isso e nós vamos fazer a diferença. O povo precisa saber que tem um governo que trabalha para o povo. E esse governo é do PT. Esse pano de fundo aí da corrupção não cola, não. Quando o povo foi governado pelo PT, o povo comia, o povo viajava de avião, o povo tinha direito à casa, minha vida, por exemplo, que gerava muito emprego com a construção civil. Então, não teve um rapaz aí falando de quadrilha, nós somos uma quadrilha para dançar o São João, mas nós governamos é para o povão. E viva o Partido dos Trabalhadores e vamos votar com consciência, hein, povo? Não se deixe enganar. Isso aí, companheiro Maurício. Quando eu falei, eu esqueci aqui, quando eu falei, lembrei agora também que nós temos uma guerreira candidata lá em Cubatão. A Paula. Que vai governar lá também. Vamos voltar. Paula Ravanelli. Muito bom. Pode ser só dar um oi, ó. Marcos Vini, Paulo Ramires, Natália, Flávia, Vera, João Bagaço, Marcos do Samambaia, Daniel do Jardim Melvi, a Marta Muratório. Eles estão nos acompanhando, a gente agradece aí os companheiros. E lembrando que nós temos 8 pré-candidatos aqui na Baixada. Nós temos o Douglas Martins de Santos, a professora Lucélia de Bertioga, a Paula Ravanelli de Cubatão, a Anália Santos, Wilton. É a Anália de São Vicente. Eu não sei se é Santos ou se é Silva, agora eu me confundi, mas tudo bem. O professor Maurício Praia Grande, o Timóteo, Antônio Timóteo aí de Mongagal, o Wilton Brito de Itanhaém, e a companheira Janaína Correia, lá de Peruíbe, que nós já deixamos aqui, ela ia estar participando com a gente, mas teve um problema de saúde, desejamos melhoras, e é isso aí. Valeu, companheiros. Vamos lá. Timóteo, vamos lá, companheiro. Liga o microfone aí e desce a lenha, meu mestre. Opa. Timóteo, tá sem som, Timóteo. Não tá entrando o som, Timóteo. Acho que você vai ter que sair e entrar de novo. Então, continua falando aí. Vamos lá, então. Opa, voltou. É que aquela coisa, você tá aparecendo numa, você tá aparecendo a imagem ou você tá aparecendo o som, Timóteo? Pode falar, companheiro. Tá o som agora? Agora tá o som, vamos lá. Vamos escutar você. Melhor do que eu ver essa sua cara feia. Então, Nilton, tá ouvindo? Tá. Sim. Então, nós fizemos um encontro proporcionado pela Paula, candidata a prefeita de Cubatão, com o secretário-geral do consórcio do ABC. Né? Estamos num processo de construção de um consórcio intermunicipal aqui para a Baixada, porque o do ABC, por exemplo, lá no Vale do Ribeira também tem um consórcio
tem dado resultados, né? E nós vamos jogar peso para construir esse consórcio aqui na Baixada, criar grupos de trabalhos temáticos, né? Porque nós sabemos que os recursos públicos, eles só chegam na ponta se tivermos técnicos formados, preparados para fazer os projetos, né? Então, com esses grupos temáticos, vamos estar formando grupos para trabalhar a questão do meio ambiente, a questão da moradia, questão da saúde, né? O emprego, que é o grande dilema aqui na Baixada. E uma coisa que eu tenho percebido aqui embaixo é a incompetência dos políticos aqui, viu? Eu fico indignado de um prefeito que está aqui há 4 anos, ele não pensa na cidade, ele não tem articulação política para buscar recursos, porque nós sabemos que Brasília tem dinheiro, né? Desde que a Dilma saiu, na época do golpe, não se constrói mais nada nesse Brasil, e é onde está indo esses orçamentos, né? Então, se nós, através desse consórcio, criarmos grupos técnicos em cada área de atuação, nós vamos estar fortalecendo com políticas públicas toda a região. E aqui nós estamos discutindo um plano de governo que é inverter a pauta. Aqui da última temporada para cá, teve 4 reviravoltas na maré aqui, e foram os recursos públicos do município tudo para consertar a orla. E é um crime você ver, numa época de pandemia, as pessoas morrendo na míngua, porque aqui em Mongaguá tem 5 leitos de UTI na UPA. Aqui. As pessoas ficam doentes. São destinadas para Itanhaém, para Praia Grande, na Santos, né? E uma coisa que eu consegui detectar aqui é que é uma fuga que houve de pessoas que moram aqui em Mongaguá e tem casa em São Paulo. Com esse problema do Covid, como as pessoas não têm estrutura na cidade, as pessoas se mandaram, foram embora. Entendeu? Então, a cidade está abandonada, não tem emprego. A questão da saúde veio à tona e já era uma crise, já era uma emergência aqui. Né? Com essa pandemia, piorou a situação. Os testes de Covid, que é o básico que deveria ter feito na cidade, para identificar onde estão os focos, as famílias que estão contaminadas e isolá-las, né? Isso não aconteceu. Imagina os equipamentos mais sofisticados, né? Então, acho que é por isso que o prefeito achou melhor contratar uma empresa aqui para cuidar da saúde por um período de 5 meses e lavou as mãos. Não teve uma ação, é aquela política do PSDB que detesta o povo, né? Não montou comitê para discutir prevenção, né? Aquilo que nós fizemos a vida toda, a participação popular do processo, trazer a população para discutir. Então, nós vamos para o debate aqui, um debate firme, porque aqui o próprio rei, que era dono da cidade aqui, foi preso com 5 milhões no guarda-roupa, né? Dinheiro da merenda escolar, que a Polícia Federal descobriu o roubo. E a população da cidade ela vai ter que ser chamada, nesse momento, para consciência da importância do voto consciente. Porque não é possível que vai continuar votando nesses incompetentes que não tem articulação política. A cidade, cada chuva que dá é um sufoco aqui.
as pessoas ficam uma semana isoladas, dormindo em cima do guarda-roupa, colocando colchão em cima do fogão, sabe? Você vê deficiente físico aqui passando por esse problema grave, né? E para os políticos da cidade, parece que não está acontecendo nada. Entendeu? Nós vamos dar um chacoalho aqui, chamar os habitantes para a responsabilidade, porque as pessoas também têm que se tocar. Tem um monte de gente que fica indo para a igreja, sabe, usando rosário, e não está nem aí com o problema da população que está aí morrendo na míngua. Você entendeu? E fica criticando o PT, enquanto que o prefeito aqui foi preso com 5 milhões no guarda-roupa e até hoje domina a política na cidade. Entendeu? Então, onde estão esses moradores aí, falsos moralistas, que ficam passando a mão na cabeça desses políticos irresponsáveis, desses políticos incompetentes, que não têm capacidade de elaborar um projeto, estão aqui destruindo a praça da cidade, enquanto que os hospitais estão aí sem os equipamentos para atender a população. Entendeu? Então, assim, nós vamos fazer o debate. Ele pode se preparar, porque o debate vai ser firme, e o morador aqui ele vai continuar votando nesses picaretas, entendeu? Então, depois que aguenta as consequências, mas que nós vamos deixar claro para ele chamar a atenção de cada pessoa que fica se escondendo aí atrás do rosário aí, e indo para a igreja e deixando seus irmãos morrer à míngua aí, entendeu? Então, esse debate nós vamos fazer. É isso aí, companheiro Dória, Timóteo. Antes de eu fazer minha fala, o deputado Nilton ele pediu para dar um toque para os companheiros, que ele tem uma atividade e vai precisar às 18h45 sair da live. Então, por conta disso, eu vou pedir para o deputado fazer uma saudação de encerramento, e se conseguir assistir um pedacinho do que eu ia falar, companheiro, tá? Vamos lá, Nilton. Eu quero primeiro, assim, agradecer, o convite, Milton, professor Maurício e Timóteo, evidentemente, me colocar o meu mandato à disposição. Não sei se vai ser possível ir caminhar com vocês nas ruas aí, na campanha. Se Deus quiser, de repente dá para dar um pulo aí na Baixada, entendeu? E fazer campanha junto. Eu quero aqui, primeiro, parabenizar novamente, entendeu? Vocês, entendeu? Pelo empenho, pelo desafio, né, que vão enfrentar nas eleições. Pedir, inclusive, que as pessoas reflitam, entendeu? Uma população aí de Itanhaém, Praia Grande, São Vicente, Peruíbe, Cubatão, enfim, Santos, tá? Estou falando que as pessoas precisam refletir, porque muita gente pobre, ou classe média, muita gente que se acha rico, acabou entrando na onda e acreditando em um monte de mentira, tá? E estão percebendo, né, que está sendo desvendado, entendeu? As razões que se criou todo esse processo de criminalização para cima do PT, tá? E as pessoas mais inteligentes já estão percebendo, mas todo mundo está pagando caro por causa da perseguição que foi feita para cima do PT. Inclusive aqueles, entendeu, que não acreditaram na mentirada, estiveram junto com o PT, firme, tá? Também estão pagando caro por causa daqueles que acreditaram nas mentiradas, tá? Como o professor Maurício disse aí, o Steve Bannon, aquele que criou toda a máquina de fake news dos Estados Unidos, que ajudou a eleger o Trump, acaba de ser preso justamente pelo feito que ele fez de ter elegido o Trump. E a mesma máquina, a mesma tecnologia, o mesmo sistema foi utilizado aqui no Brasil. E tem gente que entra, inclusive, xingando o PT, tá? E que acredita numa mentira, acredita num fake news,
reproduzam fake news, porque às vezes tem preguiça de pensar. Às vezes tem preguiça de pensar, ou às vezes faz isso por crime mesmo. Só que estas pessoas também, boa parte, estão sofrendo as consequências do que é que levou ao país. E essas pessoas também precisam ter consciência que elas também levaram muita gente ao sofrimento, por causa do golpe que foi dado. Então agora, sabendo que tem muita gente que está sofrendo, e muitos desses que também embarcaram nessas mentiras, que está sofrendo, é hora de refletir. De refletir e ver, entendeu? Que é o momento que o povo mais precisa do PT. O povo mais precisa de vocês, entendeu? Para gerir a prefeitura no próximo período. Então, quero desejar uma boa caminhada, uma boa sorte para vocês, colocar o meu mandato à disposição, tá? Da mesma forma, os outros deputados federais do PT, estaduais, entendeu? Como parceiros de vocês. Quando a gente fala que PT, nós somos parceiros mesmo para ajudar, tá? E quando a gente vê gente séria encarando os desafios de uma prefeitura, sabem que pode contar com a gente, tá? E vocês são. Então, contem com a gente, boa caminhada. Eu quero agradecer aqui todos que participaram. Se Deus quiser, a gente vai passar aí pessoalmente, caminhar com vocês, senão a gente vai fazer outra dessas atividades aí mais para frente, tá? E desejar e dar um abraço e um beijo para todos que acompanharam essa live. Peço licença, já vou sair agora, que eu quero pelo menos tomar uma água, que às 18h45 eu entro numa outra atividade, tá bom? Grande abraço, obrigado e boa caminhada para vocês. Muito obrigado, deputado, muito obrigado. E vamos à luta, sem medo de ser feliz. Obrigado, então, eu só companheiro. Antes de terminar a live, Maurício, Timóteo e quem está acompanhando aí nas redes sociais, eu queria falar um pouco do desafio que o deputado levantou para a gente. Como que a gente pode fazer para fazer esse enfrentamento pós-pandemia? Uma das coisas que aqui em Itaém a gente está começando, então, e estamos desenvolvendo bem, por exemplo, nós vamos implantar aqui em Itaém o tarifa zero. Não sei se o pessoal vai conseguir ver, mas aqui está o esboço do nosso programa em relação ao nosso projeto, em relação à tarifa zero. Até agradecer ao companheiro Edson Profeta, que funcionário da CT, um companheiro de luta, e que estudou toda a questão do transporte do município de Itaém, e vamos implementar. Eu tenho certeza que em 2020, o povo assim querendo, nós vamos fazer em Itaém e chama os outros companheiros da Baixada a levantar essa leve e quebrar com esse monopólio, com essa oligarquia que tem no transporte público. A gente implantar o tarifa zero, regulamentar o transporte alternativo, você fazer a diferença do que os outros fazem. A gente tem que pensar, pós-pandemia, nós vamos estar com a economia toda enfrangalhada. E o que você vai ter que fazer? Economia solidária neles. Criar Banco Popular e daí fazer o fomento da economia. E assim a gente fazer a cidade crescer, como você bem disse, Maurício. Cada R$1 investido retorna R$1,70 para a administração. Vamos investir muito. Se a gente pegar 2% dos orçamentos de todas as cidades e começar nesses 2%, no caso de Itaém, significa R$9 milhões. R$9 milhões para você financiar o pequeno produtor local, é dinheiro demais. Dá para você mudar a vida de muitas pessoas, dar qualidade de vida e fazer a diferença. Tá? Eu só queria falar isso aqui, que é uma demanda. E olha, é bem interessante essa ideia que o deputado levantou aqui, que eu vou pedir para os companheiros colocar, principalmente o pessoal da educação, essa história de você colocar placa solar nas escolas municipais. Aqui em Itaém nós temos 40 escolas municipais no município de Itaém. É um tipo de coisa que dá para ser feito, o custo ser barato, e o retorno, que nem ele disse, o retorno é muito maior.
primeiro que vai economizar energia e nos finais de semana, quando a escola estiver funcionando, retorna para o sistema. Então, eu acho que a gente tem que fazer a diferença e vamos à luta. Eu acho que é sem medo de ser feliz. Tá? E até uma próxima aí. Alguém quer mais falar mais alguma coisa? Uma proposta que eu acabei esquecendo, que é um perfil aqui do nosso litoral, que é assim, a indústria da pesca. Nós temos exemplos pelo Brasil, e no governo do PT nós tínhamos o Ministério da Pesca, nós pudemos criar, junto com as universidades, e nós temos uma federal aqui em Santos, projetos de fazenda de criação de peixe marinha, que vai gerar emprego, vai gerar, produzir alimentos saudáveis, e assim, podemos pensar na indústria de beneficiamento desses peixes, que também vai gerar emprego, renda, peixe com mais qualidade, com mais saudável e mais barato. Se nós produzirmos assim, e equilíbrio ambiental, a questão da sustentabilidade. Eu havia esquecido esse detalhe, que nós podemos implantar em toda a nossa orla aqui, as fazendas de reprodução de peixes, que eu tinha esquecido. Só esse detalhe, agradecer a presença de todos que acompanharam, agradecer o companheiro Timóteo, agradecer você, o deputado que já foi. Obrigado, acho que foi um grande bate-papo. Obrigado, gente. É isso aí. Timóteo, fazer uma falinha final. Então, agradecer. Tá tudo bem, Wilson? Tá, porque você está com 2. Você vê que você aparece 2 vezes aí na nossa tela, mas você é o Super Timóteo, você pode. Não, eu não sei o que está acontecendo. Tranquilão, Gabriel, tranquilão. O João Bagaço acabou me ligando e aí eu tive que desligar, porque o som acabou, mas eu consegui entrar novamente. Mas, assim, eu concordo com o deputado, porque na pós-pandemia nós temos que sermos criativos e inverter a pauta dos investimentos públicos. Essa coisa das placas solares aí, eu estava acompanhando essa semana, que a semana passada o Bolsonaro leiloou uma fonte que o governo entregou lá em 2011, lá no Sudeste, né, que era rentável, e ontem eu vi que o governo leiloou também uma fonte de energia lá no Rio Grande do Sul, para ter a fronteira com o Uruguai ali. Então, houve todo um planejamento de investir nessas grandes empresas geradoras de energia, e o Bolsonaro chegou e começou a destruir, começou a vender. Então, eu penso que para a gente, ribeirinhas, nessas escolas públicas que nós temos aqui, todos os equipamentos públicos, eu acho que nós temos que destinar essas energias para projetos autossustentáveis na questão da energia solar. Eu acho que isso tem que ser uma das pautas que temos que construir agora junto com esse consórcio intermunicipal. Trazer técnicos qualificados para a gente pensar, entendeu? Essas políticas nós temos que ser implementadas em todas as escolas da Baixada. A outra coisa é a questão da reciclagem, né? Santos está com esse projeto de questão ali. Nós temos que provocar esse debate e dialogar com o eleitorado nesse momento, porque, assim, o lixo umedecido, ele é rico para abastecer as áreas rurais aqui da região, que vão produzir alimentos saudáveis para trazer para a mesa, dentro daquelas compras institucionais do PAA, do PNAE, entendeu? Então, nós vamos ter que fazer um grande debate com o eleitorado da Baixada, mostrar nossos projetos baseados principalmente na questão da economia solidária, para gerar emprego, que é o grande problema aqui da nossa região. Quero agradecer a todos vocês e boa noite e até breve. É isso aí, companheirada. Vamos desligando aqui. E para quem quiser acompanhar, hoje temos live, temos reunião do Comitê Lula Livre.
Mas boa noite a todos. E vamos lá, sem medo de ser feliz, companheirada. Abraço. Valeu, Maurício. Até mais, Maurício. Deus, Timão. Falou, até mais. Obrigado, deputado. Até mais. Tchau, tchau. Vamos sair do live.